Olá, meus nobres, tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio do Papo Nobre, onde o objetivo e o intuito maior é gerar um estímulo para que você saia da inércia, da ociosidade. Muitas vezes você está vivendo um momento meio que nebuloso, às vezes não sabendo o que fazer. A gente traz como responsabilidade convidados que são da minha rede de credibilidade, que têm minha relevância, que fazem parte do meu ciclo de amizade, para que possam trazer uma mensagem para você, uma mensagem de esperança, trazer um estímulo e, quem sabe, uma provocação para que você possa ir em busca dos seus objetivos. Então nós estamos no terceiro episódio do Papo Nobre aqui na TV Barueri. Inclusive quero mandar um abraço para meu amigo Randall, que nos deu o privilégio e a oportunidade de abrir as portas para que a gente pudesse trazer essas pessoas que são de confiança, de relevância e de credibilidade, para que você, aí de casa, telespectador ou nosso seguidor, possa ser estimulado para ir em busca dos seus sonhos. E nada mais, nada menos tão importante quanto os dois primeiros episódios, uma pessoa da minha estima, que eu tive o privilégio, inclusive, de tê-los como padrinho do meu casamento aqui em Alphaville, Michele e Fernandes. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo privilégio de poder estar à mesa, nem que seja de maneira virtual, mas aqui comigo. Para mim é uma honra muito grande ter vocês. Obrigado por terem aceitado o convite e se apresente para o nosso público. Primeiramente, claro, as mulheres, né? Claro, a honra é nossa, o prazer é nosso. Meu nome é Michele, eu sou empresária, trabalho com marketing de influência, hoje com 2 influenciadores, Baque e Bia Costa, e é isso. Legal. E o Fernando? Prazer, meu nome é Fernando, sou esposo da Michele, tenho uma empresa de oratória, tenho algumas outras empresas de treinamento corporativo, trabalho com algo a mais, depois eu vou falando aqui durante o podcast, mas o objetivo aqui é falar um pouco com a NET sobre como a gente consegue contribuir na vida de vocês, tanto no âmbito comercial, empresarial, mas também no âmbito de pessoa, de fé, de amor, tudo isso. Sim, que legal. E como vocês são o primeiro casal que estão vindo, o nosso objetivo é falar sobre família também. Legal. Então, primeiramente, eu queria saber, né? Por mais que eu já saiba um pouco, mas dar oportunidade também para o nosso público saber como é que vocês se conheceram. Como é que nasceu essa história de amor e entender que na família a gente tem alguns percalços. Mas o grande legal da família que eu levo para minha vida é que, apesar dos percalços, dos caos da vida, dos desafios, a família é a nossa base, é o nosso alicerce para a gente perseverar e continuar na nossa jornada. Então eu queria poder conhecer um pouquinho da história de vocês. Fala primeiro? Posso Pode falar falar, primeiro? pode Vamos falar. lá. Então, a gente se conheceu, na verdade, a gente trabalhava junto. A gente trabalhava junto numa empresa lá no Rio. A gente se conheceu trabalhando junto. Mas acabou que a gente foi ter um relacionamento fora da empresa. Um ano novo, a gente viajando, que a gente se encontrou. Nunca pintou um clima lá no trabalho. Até que não. Só admiração. Só de amizade, é. Só de amizade. E aí acabou que fora da empresa a gente se conheceu e começou o relacionamento. E aí eu brinco, né, que você comenta, né, tem uma história legal, casou várias vezes. Só perdi pro Fábio Júnior. Mas eu tive, antes da Michele, 3 casamentos. E tinha uma sina que todos duravam 5 anos só. Nossa. E aí quando eu comecei com a Michele, tinha uns familiares que aproveitavam para brincar com a gente. Ih, é só 5 anos. Só que aí acho que é um pouco legal isso. É um pouco, aí começa um pouco a história de fé também, de pessoas. E quando eu me conectei com a Michele, eu digo que eu tinha muito pouca fé. Eu falo que eu tinha, né, amor? Eu tinha pouca fé. No modo geral, tanto na parte religiosa, como eu era de pouca fé. E aí Michele não, Michele, depois de falar um pouco aí, ela já sempre foi uma pessoa de muita fé, de muita esperança. A Michele sempre aplicou muito as coisas com fé e sempre deu certo na vida dela, graças a Deus. Sim. Michele tem uma história que é muito legal, que ela conta, que não sei se ela já comentou isso com a NET, acredito que não, mas a Michele lá atrás, antes de me conhecer, ela morava com a mãe, com a irmã, dividindo o quarto lá com a irmã, Gabriel pequeno. Ela já fazia o quê? Ela nem tinha feito curso nenhum disso, mas ela já tinha lido em algum lugar e já fazia o painel de visualização. Né? Fazia o desenho lá, botava na porta do armário. Isso é uma coisa que acho que vocês têm que acreditar. A Michele é exemplo real disso. Vários cursos hoje tratam isso, trabalham, mas a Michele, há 40 anos atrás, fez lá o painel de visualização dela, né?
E aí a gente brinca que ela fez um painel de oração, ela te desenhou uma casa linda. E ela mantinha isso. A gente casou, começou, ela fazia todo ano, mostrava lá. E eu, às vezes, né, como eu conheci ela, tinha pouca fé, né? Falava, pô, mãe, não dá pra diminuir um pouquinho esse desenho, não? Tá muito longe esse sonho. Tava muito longe, né? Mas, e aí depois de um tempo, a gente morando numa casa tão boa quanto ela desenhou na época. E aí, né, eu olhava pra ela e falava, tá vendo aí? Eu que tinha pouca fé. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É verdade. Dá o mesmo trabalho. Eu falava isso pra ele, e ele falava assim, não, mas diminui. Eu falei assim, não, vou sonhar com essa aqui. A hora que Deus prover, ele vai prover. E assim, isso pra mim foi muito real, porque nós temos 15 anos de casados. Mas em 15 anos de casado, a nossa vida mudou muitas vezes. Ah, mas depois conta também como eu cheguei na sua vida, o que você fez. Isso é uma pausa, depois você conta. Segue seu raciocínio aí. Nossa vida mudou muitas vezes. E eu sempre falava para ele, se a gente não sonhar, se a gente não buscar e tiver objetivos de crescer, a nossa vida vai ser aquela que nossos pais tiveram, né? Porque você só vive a vida que você deseja se você acessar essa vida. Então, isso eu sempre busquei. E era muito engraçado, porque eu fazia esse painel e eu mostrava para ele e falava assim, tu acha que a gente vai morar numa casa dessa? Pouca fé. Aí, quando a gente mudou para essa casa, nesse estilo, eu olhei para a cara dele e falei assim, lembra daquela foto? Aí ele, nunca mais eu vou deixar de falar para você não fazer mais os seus painéis. E assim, uma coisa que eu falo para ele, que às vezes na correria, né, a vida muda, os compromissos aumentam, né, porque cada vez mais que você quer mais coisas ou viver uma vida com mais abundância, você vai ter que mudar, você também. E eu falei até para ele esse ano, eu falei assim, nossa, primeiro ano que eu não fiz o meu painel. Por quê? Vou fazer hoje, vou fazer amanhã, vou fazer depois. E já estamos no meio do ano e eu não fiz. E eu falei para ele, isso não pode ser assim, porque eu sempre fazia no final do ano, né? É tipo assim, final do ano você faz o que você espera naquele ano. E esse ano foi tão desafiador que a gente falou assim, não, vamos fazer agora, vamos fazer depois, e nós não fizemos. Eu escrevi, né, os meus objetivos, mas o visual tem um impacto muito grande. Um impacto muito maior, e o painel esse ano eu não fiz. Mas, mesmo não tendo o painel e escrevendo, a gente esse ano conseguiu algo que a gente estava buscando há um bom tempo, que foi comprar nossa casa aqui em São Paulo. No Rio a gente tinha casa própria, mas aqui em São Paulo a gente morava de aluguel. Então, esse ano a gente está realizando mais esse sonho de comprar nossa casa própria aqui em São Paulo. Que legal. Então, o que eu brinquei aquela hora é que eu sou um presente de Deus na vida dela. Por quê? Ela, quando me conheceu, falou que uma semana antes tinha ajoelhado lá na casa dela e orado, né? Conta aí, pode contar. Conta que ele tá... Ele precisa desse... Na verdade, você já deve ter visto aquele filme Prova de Fogo. E aí, num dia desse, vendo a Prova de Fogo, lá fala, né? Ele faz 40 passos para reconquistar a esposa. Sim. E um dos passos é escrever uma carta de como você quer que seja o seu parceiro, né? Sim. E aí eu lembro de escrever essa carta e orar para Deus, porque eu falei, naquele momento eu falei assim, Senhor, eu não quero mais nada da vida que eu estava levando antes. Eu quero daqui para frente alguém que me ame, que ame meu filho e que eu possa construir uma família. E aí eu falo para ele, porque isso aconteceu em novembro. Eu escrevi essa carta em novembro. Quando foi dezembro, a gente ficou junto, e quando foi fevereiro, a gente já estava casando. Então, assim, foi muito rápido. E ele ainda, não sendo crente do poder da visualização. Ele é fruto disso. Ele é fruto disso. Vendo aí? E olha o sorrisão. Hoje eu tô todo feliz. Mas sabe uma coisa que virou um pouco também a chave? Eu digo tudo, minha formação é TI. Eu sempre fui mais exato do que humano. Mais lógico, né? Então, mais lógico. Então, as pessoas assim, isso é normal. Quem é assim não precisa achar que... É normal. Tem gente que é mais da humana, mais humanizada. Mas eu sou muito racional. E a gente estava casado, lembro que a Michele foi para uma palestra de PNL, né? Isso virou uma chavinha, foi a primeira chavinha que virou legal na minha cabeça, foi a PNL. O treinamento de PNL é muito legal. Não sei se você já fez um curso PNL mesmo. Conta aí, a Michele foi na palestra, né? Dava doido para fazer um curso. Eu fui na palestra
e tava doida para fazer o curso. Tipo assim, naquela época, há 10 anos atrás... 10 anos, amor. Mais 15 anos, né? Foi logo no começo, anos, uns 14 anos atrás, eu doida para fazer PNL, porque eu já estudava muito sobre inteligência emocional, sobre PNL, mas nunca tinha feito um curso com os caras que eu lia, né? Então, assim, fazer um curso com um cara que você lia, só que na palestra virou uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu já entendo disso, eu já tenho essa sensibilidade, mas se o Fernando não tiver essa sensibilidade... a gente não vai caminhar junto, e a gente tá casado. E aí, eu com muita sabedoria naquela época, falei assim, amor, você tá precisando crescer no trabalho. E eu tenho certeza que esse curso vai ser muito melhor para você nesse momento do que para mim. Porque na época, a Bia tava pequenininha. Tinha vendido a loja. Eu tinha vendido a loja, eu tinha acabado de ter a Bia. Eu falei assim, eu não vou aplicar o que vai ser ensinado lá, eu não vou poder aplicar agora porque eu tô em casa. Mas para você, que tá nesse momento de transição de carreira, que quer ir a um cargo maior, vai valer a pena. Aí ele foi por conta da carreira. Mal ele sabia. Ele sabia. Que foi um estímulo pra gente pensar junto, né? Sim. Por quê? Porque eu falava assim, eu quero fazer um curso tal. Tem certeza? Mas para que isso? Não precisa. Não precisa. A gente já tem tudo. Pra quê? E nenhum curso desse é barato. Sim. Então, é um investimento que você faz subjetivo. Não é um investimento de comprar um carro ou comprar uma casa que você faz o investimento e você tem o bem. É tangível, né? É tangível, é intangível esse investimento. Esse investimento que a gente faz em mentoria, em curso, em palestra, em conhecimento, ele é intangível. E a pessoa só vira a chave depois que faz o primeiro e vê o resultado. E a pessoa, caramba, eu tenho que fazer mais coisas disso. E aí ele voltou Tem muita gente com E aí ele voltou desse curso transformado. E dali pra frente a gente começou a caminhar junto. Então, assim, eu ia fazer um curso, ele fazia junto. Eu queria uma coisa, ele fazia também. Então, assim, a partir dali, a gente começou a ter o mesmo pensamento de que, não, a gente pra ter algo diferente, a gente precisa estar diferente. Então, a gente precisa... É um outro degrau. Para subir aquele novo degrau, você precisa de conhecimento novo. Não adianta que com o conhecimento que a gente já tem, a gente não vai chegar onde a gente quer. Exatamente. Precisa estar sempre acrescentando conhecimento. E assim, eu gosto do Paulo Vieira, porque ele fala isso, né? Conhecimento é um empilhamento, né? Você vai empilhando o conhecimento e esse conhecimento vai criando essa escada para você deslanchar para o que você quer. E assim, esse curso de PNL transformou ele e de lá para cá transformou a nossa vida, porque aí ele começou a caminhar com o meu pensamento. Então ele já não falava mais que era besteira. Então, a partir dali, tanto com a educação das crianças, então assim, as coisas que eu falava ele já não achava que era besteira. Então assim, a gente começou a falar a mesma língua e foi ótimo para a vida. 2 pontos que são fundamentais que eu quero frisar aqui. Primeiro, a sabedoria da mulher. A mulher, o papel da mulher, ela é tão importante que existe um capítulo no Manual da Vida escrito só para ela. E pode ver que todas as características do Provérbio 31, ela fala sobre habilidade empreendedora. E isso é empreender. Por quê? Isso chama-se psicologia positiva. Você queria que algo acontecesse com ele e você usou um artifício, um argumento para que ele pudesse ser convencido. E isso no mesmo filme que você mencionou, o que era o grande barato ali? Ele queria mudar ela. Mas a gente não pode, nem tem o poder de mudar ninguém. Só que a gente tem um detalhe, a gente atrai aquilo que nós mudamos. Por isso que o conhecimento é caro. Eu tive uma analogia, vamos lá, escola pública e escola privada. O maior índice de aprovação em vestibular é da escola privada, porque o ensino é melhor. Então, a criança cresce com a mentalidade seguinte, se o estudo é gratuito, o conhecimento é gratuito e um conhecimento barato, eu não preciso investir no conhecimento. Só que o conhecimento gratuito, ele pode te levar para o conhecimento, inclusive, mais caro. Então, quando eu começo a investir em autoconhecimento que não é barato, por conta dessa cultura... Não é barato, não. É barato. As crenças que dizem que não é, né? Não é barato assim, em relação a custo financeiro. Sim, em relação a resultados intangíveis, é moeda. É troco. Só que aí que está o grande detalhe, porque quando a gente não tem essa cultura do ensino de buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a gente fica nos paradigmas da vida. Então olha que legal, que o casamento de vocês nasceu de uma visualização do conhecimento do desenvolvimento pessoal. Porque isso aí é fé. Só que a fé precisa ser visualizada.
Porque nós somos visuais. E aí, através de outra técnica, através de um filme que tem um gatilho ensinando a técnica da PNL, por isso que eu amo PNL, eu vou descobrir na PNL o que eram os frutos do espírito. Na íntegra. Não, PNL é muito bom. Então, eu vejo que o casal de vocês nasceram dentro de um projeto estimulando a fé. Não é sobre aumentar o nível de fé. É sobre exercer ou não a fé. A fé sem obras, ela é morta. O que foi interessante? E isso eu vi na íntegra, porque eu ouvi essa história lá em BH agora. Como é que foi feito a engenharia de Deus para que você realizasse, e eu nem sabia desse detalhe, de uma visualização há 15 anos atrás. Agora imagine o quanto que a gente poderia intensificar se a gente colocasse mais em prática. E aí é o grande detalhe que você falou. Poxa, eu tô num nível de maturidade, de conhecimento tão alto, bacana, legal, que às vezes eu esqueço de fazer o básico. Sim. Isso é real. A gente deixa de fazer o que funciona, o básico bem feito. Por isso que é importante a reciclagem, estar sempre fazendo treinamento. E nunca vai ser caro. Então, nesse detalhe, eu quero assim... Poxa, foi legal, porque a gente abriu já um campo muito bacana de família. E aí eu vi que isso tem um impacto importante na vida de vocês. Só que, detalhe, vida de adulto nem sempre é um mar de rosas. Eu quero saber qual foi o maior desafio que vocês passaram junto, que a união dessa fé, com a fé não exercida, que você tinha fé, juntou as duas fés e fez vocês vencer os desafios? Aquele desafio que parecia invencível. Assim, a gente em si, a gente sempre se deu muito bem, né? A gente brinca que a gente já brigou por vários fatores, briga, tudo, mas nunca por causa da gente, né? E o que a gente sempre, desde a época, tinha só o Gabriel, depois veio a Bia, a gente sempre, uma coisa que a gente sempre acontece são os ciclos, né, amor, que a gente fala. Você busca, aí vai, e de repente, até falando do financeiro, dá uma caída, mas volta. Mas a gente, graças a Deus, mesmo nos momentos bons, como nos momentos ruins, a gente sempre esteve unido e nunca abalou a nossa relação. A gente é um casal que dificilmente a gente briga por causa da gente, né, amor? Sim. A gente briga normalmente por fatores externos. Mas assim, uma coisa que eu falo com ele e que eu vejo que é muito diferente do nosso relacionamento com o relacionamento de quem tá próximo, a gente não tem segredo. A gente não tem nada que eu não conte pra ele ou que ele não me conte. Então, assim, claro, uma roda de amigo, algum segredo que o amigo dele contou que não é pertencente a ele, mas coisas que ele vai fazer, ou eu vou fazer, ou eu quero fazer, a gente não tem aquela coisa assim, vou fazer e depois vou mostrar meu marido, não. É tudo conversado. Então, a gente conversa abertamente sobre vida, sobre família, sobre dinheiro, sobre o que vai fazer com o dinheiro, como que vai ser usado o dinheiro. E isso a gente faz as crianças também entender que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser falado. Isso é uma coisa legal também, até a questão do dinheiro. Tem muito casal que é casado, mas tudo separado. Cada um tem o seu dinheiro, cada um tem a sua coisa. E não sabe nem quanto ganha, que é o mais difícil. Isso a gente sempre foi, né? Desde a gente disse, não, é junto. Então, sempre, Michele acessa a minha conta, eu acesso a conta dela, não tem isso. Esconder, senha, celular. Isso a gente sempre, né? Desde o início foi sempre muito transparente. É junto mesmo. Tá ruim, tá bom pros dois. Não tem essa coisa de cada um tem a sua vida, não sabe como é que o outro tá, esconder. Tem muitos casos que a gente percebe que são muito separados na vida financeira, e a vida financeira impacta muito na vida do dia a dia. Isso é uma coisa... O segundo maior índice de divórcio. Né? Porque, na verdade, se você acha que está tudo bem e não tem entendimento do que está acontecendo, e de repente acaba, pessoal, a gente não tem isso, porque a gente sabe, esse mês não dá, esse mês dá, esse mês tá bom, esse mês não tá, fechamos isso, fechamos aquilo. É tudo conversado. Então, quando é tudo conversado, é tudo falado, não tem porquê. Então, assim, a gente já teve problemas sérios, sim, mas externos. De coisas que abalaram a gente externamente e da gente ter que ter entendimento. Não, é isso mesmo que a gente quer para nossa vida? A gente quer, porque os desafios eles vão aparecer sempre. Mas estar junto e permanecer junto é uma escolha diária. Igual, e assim, a gente pensa num todo normalmente, isso é legal também. Igual quando a gente estava morando em Minas, e aí o Gabriel estava aqui em São Paulo, o Gabriel estava sozinho, e o Gabriel ficou um tempo lá da pandemia com a gente. Quando ele retornou para São Paulo, ele, vocês podiam estar aqui mais perto da gente, tudo.
ser legal, porque ele sentiu meio que assim, ele foi sozinho primeiro, ficou, né, sozinho, tudo novidade, mas ficou sozinho também sem apoio da gente perto. Quando ele voltou e teve de novo aquele apoio, ele falou, pô, isso aqui é bom. Tava lá sozinho, mas isso é bom. Quando ele voltou, ele falou, pô, vocês podiam, né, mudar para São Paulo. E aí a gente sentou lá, eu tinha acabado de pedir demissão de 23 anos de emprego para entrar numa outra empresa maior, estava há 9 meses. Falei, caramba, vou pedir demissão aqui do emprego, caramba, dependendo do Gabriel para a gente ir para São Paulo. Mas a gente sentou, conversou, falou, vai ser melhor para nossa família? Pô, vai ser legal, a gente vai conseguir apoiar ele. Ele hoje está numa situação, pô, rendendo, né, a empresa dele é rentável. De repente a gente, por egoísmo, não vou não, vamos ter nossa vida aqui, não vou. E aí, de repente, o Gabriel sozinho aqui, bota tudo a perder, um caminho que não é legal. Então, a gente pensou muito nisso e nossas decisões normalmente é assim, né? A gente senta... É delicado que era a pandemia, né? Sim, a gente senta, sempre a gente senta e pensa, o que é melhor pra gente? A gente conversa, mais que eu tenho a minha opinião, ela tem a dela, mas a gente senta e, o que é melhor? Vamos discutir aqui. Isso é fundamental, é um conselho que eu deixo para todos os casais. Conversem sobre tudo, discutem, falem, porque não toma decisão um sozinho ou outro sozinho, porque é ruim. Não, e converse sobre tudo, e assim, chega uma hora que não é só mais do casal, é a família inteira. Então, assim, quando teve esse assunto, a gente sentou com todo mundo. A Bia era pequena, mas a gente conversou com ela que a gente ia mudar novamente, porque ela já tinha feito outras mudanças, então, assim, e ela entendeu, o Gabriel entendeu, então, assim, chega uma hora, hoje em dia, tudo é conversado em conjunto. Vamos tomar uma decisão? Vamos tomar uma decisão em conjunto. O que é bom hoje para mim e para o Fernando, talvez não seja mais tão bom para o Gabriel ou para a Bia. Mas a gente ouve eles da mesma maneira. Tudo precisa ser conversado a 4. Eu falo que a nossa família somos nós 4, até porque a gente saiu, assim, nós saímos da nossa parentela, né? Então hoje a gente não tem rede de apoio. Eu, Fernando, Bia e Gabriel. Então, assim, o que a gente decide entre a gente é feito. E precisa ser pensado porque vai gerar um impacto, né? Vai gerar impacto em todo mundo. E só desculpa interromper, uma coisa que eu brinco com a minha sogra, eu brinco, família é a gente, você é parente. Né? E a gente daqui a pouco vai virar parente dos nossos filhos. A gente tem que estar consciente disso. Exatamente. Né? Porque falar com a sogra, falar com a mãe é fácil, mas quando for o nosso lado, caramba, meu filho não é mais minha família, as pessoas precisam entender isso também. É diferente, né? Isso é maturidade. Vocês entraram numa área que a gente precisa dar uma aprofundada. Depois de separar 5 vezes com a Sheila e me divorciar uma vez, eu entendi que, pra mim, no meu relacionamento de 21 anos, a coisa mais importante não é o amor. Ah, mas como assim, Onete? Nos treinamentos que eu falo, a primeira pergunta que a galera faz. Como assim? Pra mim é a comunicação, irmão. Porque todas as vezes que a gente se separou, a gente se amava. Mas a comunicação, ela precisa ser aberta e assertiva. Pra algumas pessoas parece carente. Mas como assim, pô? Vai conversar sobre tudo? Peraí, e meu segredo? Irmão, casamento é um inteiro... com outro inteiro. É 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1 na matemática. Não é 1 mais 1, não é meio mais meio. É sobre a minha inteireza, a minha transparência, a minha vulnerabilidade com a sua, para que a gente possa se tornar uma só carne. E essa comunicação assertiva, ela evita de maneira muito pontual muitas tragédias. Por exemplo, vocês estão ensinando para os filhos de vocês, sem perceber de forma inconsciente, o valor da transparência e da honestidade. Por mais que a Bia fosse pequena e não entendesse o impacto de uma decisão, mas ela sabe como que é ruim mudar de escola, de amiguinho. Eu falo porque eu viajei em 3 anos, a gente viajou em 3 cidades diferentes. Então, se eu não explicar para eles o porquê disso, por que eu venho para São Paulo, por que eu estou viajando, deixar claro, a gente está sendo egoísta. Então, essa comunicação clara, assertiva, efetiva, isso é uma semente que vai dar um fruto no casamento deles, no relacionamento deles. Porque essa parada de esconder quanto que você ganha, quanto que eu ganho, sendo meu celular, irmão, você não se jogou no casamento. Casamento é sobre reciprocidade. E eu queria que vocês aprofundassem um pouco essa importância não só da comunicação aberta, mas de uma comunicação mais eficaz. Porque, por exemplo, um pouco da história da Michelle que eu conheço é que ela puxou o bonde de poder acompanhar o filho numa era de crescimento. Sim. Quem não sabe, o Gabriel ele tem um impacto muito grande na sociedade brasileira em relação ao conteúdo que ele gera no universo gamer. Então, estar próximo à figura mãe materna, ela é fundamental. Então eu queria que vocês aprofundassem nessa parte de comunicação entre vocês, ok, bacana, é importante, mas comunicação vocês e os filhos, porque isso é importante também.
Eu acho que a gente tem o mesmo princípio. Não tem, isso eu posso contar ou aquilo eu não posso contar. A gente conversa muito abertamente e, assim, uma coisa que eu entendo como mãe dentro da minha casa é que, independente do nível que ele chegou, de quão importante ele é no segmento dele, na minha casa eu sou autoridade. E em relação a ele, eu ainda sou autoridade. E eu mantenho essa autoridade por quê? Porque ele precisa que eu seja essa autoridade para ser aquela pessoa que vai falar, não, não acho que isso não é legal. Mesmo se for, às vezes ele chega com aquela ideia maneiríssima e na cabeça dele tá tudo funcionando, fala assim, olha, eu acredito que isso não é bom. Você quer fazer isso? Como ele, às vezes, como hoje a gente também tem a parte comercial que nós dois somos muito próximos, ele também chega, você fez aquilo ali, não gostei. Tá? Pra mim tá errado. Ou então, às vezes, ele fala assim pra mim, olha, você não me apoiou naquele negócio. Aí eu falei assim, você não me explicou antes. Como que eu vou te apoiar sem saber o que... Então, assim, essa clareza tem que ter em todos os sentidos. De cima para baixo, de baixo para cima, de lá. Tem que ter clareza. Por quê? Porque quando não tem clareza, aí fica um com raiva do outro. Aí, às vezes, começa a achar que, E aconteceu, teve um período da nossa vida que a gente estava num problema bem sério. E além de ser mãe, eu sou empresária. Então, eu chegava pro Gabriel e falava assim, você não pode isso, você não pode aquilo. A gente está passando pelo momento de crise, então você não pode fazer isso. Que o Fernando, vendo aquela situação de fora, virou para mim um dia e falou assim, chega. Aí, o que foi? Você não chega pro Gabriel para dar um abraço nele, para perguntar se ele tá bem, como que ele tá se sentindo. Você só fala para ele o que ele não pode fazer. Você esqueceu que você é mãe dele. Você tá tão preocupada com o problema que você esqueceu nesse momento que você é mãe dele e só tá sendo a empresária. Nossa. Porque eu não tava enxergando. O problema era tão grande que eu me deixei me tomar pelo problema. E ele percebeu isso de fora. E eu falei assim, então eu vou parar. E aí foi quando eu falei assim, não, realmente. E aí, Gabriel, como que você tá? Eu sei também que não tá sendo fácil pra você. Por quê? Porque naquele momento eu tinha que ser forte por mim e por ele. E aí foi o Fernando que me alertou. Olha, você não tá sendo mãe, você só tá sendo empresária. Legal. E agora ele tá precisando da mãe dele, porque ele tá... Os nãos, ele já sabe um monte de não que ele precisa. Mas você não chegou em momento nenhum pra perguntar como que ele tá. Então, assim... Essa clareza e essa transparência, eu não fiquei com raiva em momento nenhum por ele falar isso. Você foi humilde, né? Teve que ser humilde, né? Pelo contrário, eu agradeci. Porque se ele não me fala, eu ia continuar tendo aquela... fazendo daquele jeito e fazendo errado. Porque ser pai, ser mãe, não tem manual, né? Não vem com... Olha, hoje você vai fazer... Se ele fizer isso, você faz passo isso. Passo 1, passo 2. Assim. E uma coisa legal que a Michele falou um pouco aí, falou rápido, mas a gente acabou convivendo com muitos amigos do Gabriel, familiares de pai e mãe, de outros influenciadores, outros games. Uma coisa que a gente percebia, a gente não falava nada, não se metia, cada um tem a sua vida, mas a gente percebia muito. Tem pais que viram fã do filho, e aí deixa de ser autoridade da mãe. Deixa de ser pai, né? Deixa de ser pai, deixa de ser mãe e vira fã. E a gente percebia que não fica legal. Isso é uma coisa que a gente sempre se policiou. Não tem nada a ver. O Gabriel, ok, aqui dentro de casa é o Gabriel. Não tem isso. Porque aí o pessoal vira fã, tu vê que fica uma coisa às vezes até ridícula. E a gente vê que é ruim, tanto para o filho como para os pais. Sim. É uma coisa que a gente sempre observou e se policiou para que a gente não deixasse acontecer. E por quê? Senão a gente não vai conseguir contribuir na vida dele como precisa. Fazer o nosso papel de contribuir. Sim. E é ruim para a criança. E o mais bacana que eu percebi, assim, que além disso precisa de uma dose de humildade. Porque, assim, às vezes a gente está imergido no problema, se você não ouve ele por achar que é dono da razão, você machuca 2 de tabela. Só que no final das contas é 3, porque você também está machucada. Então, às vezes, a gente precisa ter essa diferenciação de poder distinguir as coisas. Porque, ele teve uma observação externa. Ponto 1, bacana. Ponto 2, ele tem a coragem de falar pra você, porque tem que ter a comunicação aberta. Porque se é uma comunicação bloqueada, ele nunca falaria. Não. Aí, ao invés de resolver o problema, pioraria. Sim, sim. Então, sabe o que eu acho legal? Até porque eu tive esse feedback dela também. Essa sinceridade, ela precisa ser dosada com amor.
A gente precisa entender que quem nos corrige, quem dá um toque de irmão, é porque ama. E quem ama, cuida. Feedback é presente, né? Exatamente. As pessoas têm que entender isso. Exatamente. Né? E mais presente ainda pro humilde que recebe. Porque pode olhar assim, pô, você tá todo errado também, quer falar? Sim. Mas na família, no casamento, não é uma guerra um contra o outro. É os dois contra o problema. Essa não, é os dois caminhando pro algo mais, entendeu? Porque assim, se você não entende que a família é uma construção, é o que você falou, é uma semente plantada lá atrás. A gente semeou na vida, a gente semeia na vida dos nossos filhos todo dia. E você quer semear o quê? Você quer semear gritaria? Você quer semear briga? Você quer semear... Ou você quer semear concordância, conversa, comunicação, alegria? E assim, por que ele tem abertura de falar comigo e eu tenho abertura de falar com ele? Porque isso sempre foi normal, natural. Não é uma coisa imposta. É natural. E se a gente sair daqui e ele achar que eu falei alguma coisa errada, ele vai chegar ali fora e vai falar assim, olha, aquilo lá eu não achei tão assertivo. Uhum. E a gente vai falar com naturalidade, porque a nossa comunicação é assim. Tanto eu e ele, quanto a gente com as crianças, entendeu? Porque o jeito de tratar a Bia é um, o jeito de tratar o Gabriel é outro. Porque eles são diferentes. Na individualidade, né? Na individualidade deles. E nem sempre eu consigo acessar o que a Bia precisa ou o que o Gabriel precisa. Mas ele, às vezes, está vendo a minha comunicação com ele e fala assim, olha, se você tivesse falado aquilo, você tinha conseguido o que você queria. Porque não adianta ser assim. Como eu várias vezes, às vezes ele fala de um jeito, eu falo assim, assim você não vai conseguir o que você quer. E é uma construção, não tem jeito. A família, a não ser a Bíblia, que tem lá várias coisas que a gente pode usar para a nossa vida, não tem cartilha, né? Não tem. Não tem cartilha. Então, assim, é um dia após o outro, eu acho que ter amor, com amor, tudo se constrói. É meio clichê, mas sim, com amor você constrói amizade. As pessoas falam assim, você não pode ser amigo do seu filho. Eu não posso ser amiga do meu filho para ele me dar tapinha nas costas, mas eu tenho que ser amiga do meu filho... A nível de confiança. A nível de confiança. Ele tem que confiar em mim para poder me falar tudo. Tudo que ele... Mesmo as coisas... As piores coisas que ele acha que ele fez ou vai fazer, ele tem que ter em mim uma pessoa de confiança para poder falar assim, mãe, aconteceu isso, eu sei que eu estava errado, mas e agora? O que eu faço? Você vai preferir que seu filho chame um amigo? Amigo, fiz isso, fiz aquilo. E aí você vai perdendo o seu filho, vai escorregando pelas mãos. Por quê? Porque você não abriu um canal, não tem um canal de respeito, que eu acho que é o principal, respeito, confiança, amizade, amor, porque não foi construído. E não é construído de um dia para o outro, eu amo. E o amor, e assim, uma coisa que eu vejo hoje, né? Às vezes as pessoas pecam pelo excesso, né? Excesso de, não, eu não tive isso, meus filhos precisam ter isso. Eu acho que essa construção, ela é diária. A gente tem que entender o que eles precisam. Porque nem sempre eles vão precisar das mesmas coisas que a gente precisou. Até porque com essa evolução, com esse mundo que tem hoje, a gente tem cada dia mais tanta informação, e o que eles precisam, às vezes não é nem nada, é só um pause. Pensa, vamos olhar em volta, o que está acontecendo. Às vezes ele não quer nem mais uma informação, ele só quer que você ajude ele a parar. Vamos parar para pensar? E daqui para frente? O que a gente precisa fazer daqui para frente? Como que vai ser? Porque eu acho que não tem jeito. A gente está num mundo bem acelerado e, infelizmente, as informações que são mais distribuídas normalmente não são as boas informações, são as más informações. Então, a gente tem que ter um olhar bem aberto, né? Bem aberto. A gente não vai conseguir pegar nossos filhos e botar numa bolha e trazer eles aqui, olha, só faz isso desse jeito, porque é assim que funcionou. Não, a gente vai ter que deixar eles quebrarem a cara, vai ter que deixar eles... Ter as experiências deles. Ter as experiências deles. Mas a gente tem que estar atento a tudo, porque Sim. esse mundo de hoje a gente tem que estar... Você falou um pouco sobre amigo, você falou sobre o casal, ser uma pessoa só, a Michele falou um pouco sobre amigo, e veio na cabeça aqui. Você vê que quando a pessoa é casada, é difícil ela ter um amigo, né? A gente brinca falando, depois que eu casei, a Michele é minha mulher, minha amiga, não tem outro amigo mais amigo que a Michele. Uhum, que te conhece tão bem, né? Tem amigo meu, criado comigo, que eu amo, adoro, amigo que eu conheci recente, mas
você estando casado, não tem como você ter uma amizade mais forte do que com a sua mulher, senão não dá certo. E a gente percebe que a gente, homem, mulher também, quais as maiores merdas que a gente faz na vida, normalmente é com quem? É com um amigo, né? Não é assim? A gente vê tantos casos famosos aí também, jogador de futebol, que às vezes os amigos, faz uma merda, acaba com a carreira. Então, a amizade é uma coisa séria. E a amizade do casal vai fazer as coisas para o casal. Sim. Tem como você é casado, não, meu amigo aqui, eu tenho um segredo aqui com meu amigo, minha mulher nem sabe. Isso na minha cabeça hoje não entra. Para mim não faz muito sentido. Eu entrevistei agora em Manaus um podcast que a gente tem lá, um casal de amigo também. Ele é delegado e ela é investigadora. Eles trabalhavam junto. E aí, mesma historinha de vocês. Aí o legal é que ele falou assim, cara, 2 coisas eu aprendi. Primeiro, a gente não casa com inimigo. Olha só a importância do nível de amizade. Então, sabe o que eu achei legal e interessante pra gente descer um pouquinho mais nesse assunto? Que a gente não tem um manual. Aí a gente aprende nessa busca pelo autodesenvolvimento que os padrões são inconscientes. Sim. São 2 verdades absolutas que precisam ser quebradas como dogma. Não é porque meu pai bebia, batia na minha mãe que eu preciso fazer isso. Claro que quando eu tenho consciência, eu consigo ressignificar isso e quebrar a partir de mim. A neurociência vai chamar isso de ciclo de padrão repetitivo. A Bíblia, o Manual da Vida, vai chamar isso de maldição hereditária. Só que eu só posso ter acesso a esse conhecimento a partir de um despertar, que é conhecendo a verdade. E o conhecimento traz a verdade. E esse conhecimento, ele só pode vir através do diálogo. Porque, se a gente não tiver uma combinação entre casal, dizer, você tem um comportamento X, eu não vou te mudar. Mas esse comportamento não me agrada. E aí cabe a você renunciar o seu eu ao ponto de se anular, não para querer agradar o outro, mas para dizer, isso faz mal pro nosso casamento. E entender assim, o meu casamento é mais importante do que a minha atitude. Sim. Você falou agora um ponto importante ali, que vocês estão dando treinamento para empresas e você contrata por habilidades e você desliga por comportamento. Não é só no trabalho. Muitos casais estão se acabando por conta do comportamento. Padrões se repetindo. Então, o nível de consciência é o nível de verdade que você se permite. Então, dentro desse padrão, eu queria que vocês descessem um pouco e dissessem assim, meu pai e minha mãe repetiu esse padrão e a partir de mim eu não queria mais. Por exemplo, meu pai e minha mãe eram garçom e garçonete. A profissão mais nobre da Bíblia. Jesus foi o maior garçom. Não é valorizado na terra, mas na Bíblia, Jesus foi o maior garçom porque ele serviu a todos. Então, eles bebiam. E eu rejeitava aquilo. Só que aí entra a PNL. Aquilo que eu mais rejeito, eu acabo atraindo. Eu tive que passar por esse processo, entendendo que eu tive que viver minhas experiências. Mas eu não quero que meus filhos passem. Se eles decidirem, ok. Então, qual foi um comportamento que vocês não queriam repetir e quebrou a partir de vocês? No casamento, como pai? No meu caso, do meu pai faleceu, eu era pequeno, mas meu pai tinha ciúme era muito grande, né? Meu pai era muito ciumento e era aquela mentalidade antiga de ele tinha que ser do jeito dele, não aceitava, tal, era muito intransigente com a minha autoritarismo. Mãe. E minha mãe também era submissa, que era o padrão da época também, da idade, né? Lá atrás a mulher era mais submissa ao homem. E aí quando a gente casa e a relação é totalmente diferente, os pais não entendem. Sim. Aí brinca, a mulher que manda nele, né? É muito normal isso. Então, mas porque aquela submissão não é tão sadia. Acaba não sendo. Sim. Até impositivo, na verdade. Positivo. Porque a mulher tem que ser submissa ao marido, mas a pessoa não sabe nem o que significa submissão. Submissão é estar debaixo, de uma missão. Qual é a missão do homem? Sim. Não é estar abaixo do homem. Sim, sim. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que no casamento da minha mãe foi muito assim que a gente... não é legal, né? Se vê assim, não é legal. Não é bacana. E é bom que vocês conseguiram quebrar isso, então. Sim. E do meu lado era um pouco aquele autoritarismo pelo medo. Então, assim, eu fazia as coisas pelos meus pais porque eu tinha medo. Pela represária, né? Se você não fizer isso, você vai apanhar. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. E com os meus filhos, não. Eu tento ter uma conversa. Num começo, eu até tive às vezes eu ia por esse caminho. Depois que eu casei, ele
me policiava. Então, assim, a gente chegou num ponto de... Hoje eu não tenho mais isso. Eu não quero que eles façam porque eles têm medo. Eu quero que eles façam porque eles entenderam que aquilo que eu tô falando para fazer é importante para é eles. importante para eles. E não para mim. E se eles não fizerem do jeito que eu quero, ok. Mas que arquem com a consequência da decisão. Então, assim, tanto o Gabriel quanto a Bia, a gente deixa, às vezes, algumas decisões na mão deles e, tipo assim, é isso que você quer? Ok, a gente vai apoiar porque é isso que você quer. Mas você tá preparado para essa decisão que você tomou? Tudo bem. Então, eu acho que isso, para mim, mudou. Porque na minha época, eu fazia muito porque... se eu não fizer, eu vou apanhar. Se eu não fizer, eu vou ficar de castigo. Se eu não fizer... Então, assim... E se fizer, vai ganhar um presente. Se fizer... Então, assim, os meus filhos, eu não quero que eles façam porque ele vai ganhar alguma coisa. Ou se ele... Eu acho que eles têm que fazer porque pelo entendimento de que, não, olha... Existe uma hierarquia, sim. E a gente está conversando sobre isso. É bom pra você, é bom pra gente. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Não quero fazer. Você sabe que se você não fizer, isso vai ser ruim pra você? Você tá consciente de que isso pode causar um problema pra você? Então, tá bom. Sim. É com você. E uma outra coisa que eu acho aí, pode gerar polêmica aí, mas eu acho o seguinte, a mulher tem que ser a chata da casa. A mulher tem que ser chata. Tem que ser a chata, porque mulher é a que tem a capacidade maior de educar os filhos. Não é que o pai não eduque, o pai também tem a sua participação, educa, mas a mãe sabe olhar, sabe observar os filhos com um olhar diferente do pai, na minha opinião. Sim. E ela tem que ser a chata. Tem que ser, eu brinco lá, que a Michelle é a chata. Tem que ser. Ela faz muito bem esse papel. Não pode ser uma mãe muito legal, senão dá ruim. O filho monta. Ele sabe onde é a fraqueza. E no termo chato, eu até vou... pegar um gancho de que seja mais cuidadosa. Porque a mãe, não sei se você sabe, no sentido figurado espiritual, ela tem a sensibilidade do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Consolador, é quem consola. Quem que consola o filho? Quem que amamenta? A mãe. Então a mãe tem tanta sensibilidade que fala assim pro filho, filho, não faz isso. Aí o filho teimoso fala assim, eu vou fazer. O que acontece? Dá ruim. Aí quando essa figura mãe sai para entrar a figura esposa, não que a esposa seja a mãe do pai, do marido, mas no sentido figurado, de conselho, de consolador, é a mesma coisa, irmão. E às vezes parece baboseira para algumas pessoas que acreditam nisso e tá tudo bem. Mas olha a importância do diálogo entre os pares, o casal, e isso ser um exemplo para passar para os filhos. Porque a gente evita várias coisas. Por exemplo, teve uma vez... Só pra ter ideia, eu ensino isso ao Caio. O Caio tem 18 anos. Eu levei ele no show do Hungria, ele gostava. Aí a minha família e tal, porque como é que tu leva ele no show do Hungria, que é um cara que canta, fala palavrão? Eu disse, deixa eu falar um negócio. Eu fui com ele pra ensinar como é que é a vida. Porque ninguém me ensinou a vida. Chegou lá no show, beleza, tem um monte de gente que faz um monte de coisa. Eu fui ensinar pra ele qual que era o valor de não ser um otário. Desculpa a expressão, mas é a verdade. Porque às vezes o cara tá na rodinha de amigo, bebe aí. Aí, não, eu não quero não, porque meu pai falou, você é otário então? Você é careta? Aí você bebe só pra agradar alguém que você nem gosta. E aí, por incrível que pareça, eu não planejei isso, mas teve alguém que teve um princípio de overdose. E eu saí de um princípio de overdose. Então, olha aí, filho, a consequência é essa. Se você quiser seguir essa linha, vá lá, mas tu já sabe. Então, o que eu recebi? Crítica de pessoas que não entendem o valor da gente ensinar. Porque se a gente não ensinar, Michelle e Fernando, o mundo vai ensinar muito bem. Sim. E a gente prepara o filho para o mundo. Sim. A gente precisa ter essa consciência. Dentro dessa preparação para o mundo, nós estamos com 2 cenários diferentes. A Bia entrando na pré-adolescência, mulher, eu tenho uma princesinha de 10 anos, mesmo parece que ela tem 50 anos, essa menina. E o Caio com 18 em outro nível. Então, como é que vocês estão lidando com isso nessa fase? O livre-arbítrio é uma coisa que Deus pôs, que é uma dádiva, mas é uma coisa também que a gente fica... O que está passando na cabeça dessas crianças? A gente não sabe. A gente acha que sabe. Você ensina, fala, mas a gente nunca sabe. Né? A gente vai saber analisando os atos dela, o comportamento e tudo. Então, acho que tanto na fase do Gabriel é uma fase mais estabilizada, ele já está numa fase hoje mais estabilizada. Ele já participou de uma fase de curtir bastante, de sair, então ele está muito mais tranquilo. Então, nesse ponto, a gente lida melhor. Da Bia, a gente está construindo ali junto com ela
E observando, acho que é observar, analisar a expectativa, porque não tem como a gente adivinhar, infelizmente. E nem controlar também, Nem porque tem que controlar dar o 24 livre-arbítrio. Você falou aí, fui com meu filho, mas você não vai estar com ele 24 E horas, nem ele vai estar na controlar. escola, ele vai estar... E nem criar expectativa. É, Porque é muito que eu falo com o Fernando. É o que eu acredito que é bom pra mim e que eu acredito que é bom pra eles, nem sempre vai ser o que eles acreditam que é bom pra eles. e às vezes a gente pode estar errado também. A gente cria expectativa porque não são nossos filhos. Sim. Mas essa expectativa, ela não pode ser maior Do que a realidade. do que a realidade, do que eles querem pra eles. Sim. Porque vai acontecer momentos que a gente vai achar que tá indo pelo caminho errado, mas se ele não percorrer aquele caminho, ele não vai saber. E não adianta eu falar pra ele, olha, isso vai dar ruim. Se eu não deixar ele caminhar ali, Ele não vai ter a experiência ele dele, não vai né? ter experiência dele. Mas eu acho que é fundamental, tem que ter o controle e a pressão. Mora com você, seu filho, tem que ter uma pressão. Tem que seguir a regra. Eu lembro que o Gabriel, quando ele começou a jogar, ele se virava. Ele pegava o computador velho, jogava sozinho, ficava lá no quarto que nem um maluco. Mas chegou na época, tava perto do quartel na época, começamos a botar pressão nele. Sim. Ó, tu tem até dezembro, se tu não gozar, tu vai servir quartel. Se você não começar a ganhar dinheiro com isso, deixou ele fazer, mas botou uma pressão. E aí ele foi e se deu bem. Uhum. De repente, se não bota pressão, se acomoda e estava até hoje jogando dentro de casa sem ganhar nada. Sim. E também não estudava e não ia fazer outra coisa. Então, a pressão eu acho muito importante. Você tem que deixar, cada um vai tomar a sua atitude, mas você tem que cobrar o que precisa ser cobrado. Tem que ter a tua autoridade para cobrar o que precisa ser cobrado. Eu acho que isso é muito importante. E eu entendo que se pressão barra é responsabilidade. Sim, Você vai sim, ter 18 sim, anos, sim, irmão. sim, Você tá sim. crescendo, a expressão, o saco tá roxo, você vai ter que criar um caminho, irmão. Sim, sim. Você vai ficar sim, na aba até quando? Sim. Porque eu saí da aba com 12 anos de idade. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Então essa pressão, na verdade, é conscientização da autorresponsabilidade. Sim. E isso é legal porque, querendo ou não, se não houvesse, como você falou, talvez ele estaria até hoje lá do mesmo jeito, incomodado. E a pressão é que gera tudo. Como é que sai o azeite? É, a pressão na na pressão. azeitona. Tudo é na pressão, O vinho cara. Se você também. parar pra pensar, É. tudo é na pressão. É legal. Se não tiver pressão, não sai coisa boa. É verdade. Já parou pra pensar nisso? Não, e eles aprendem a fazer escolhas, né? Por exemplo, o Gabriel mesmo. O Gabriel, quando ele começou a jogar, como o Fernando falou, pegava... Mas ele, às vezes, pedia para todo mundo da família que dava dinheiro para ele, que dava presente, ele pediu dinheiro. E aí, aquele dinheiro era para comprar mouse, era para comprar teclado, era para comprar as coisas dele. Então, ele faz carteira de motorista no aniversário, quanto? carteira de motorista. Ele ia fazer 18, na época a gente tinha um táxi no Rio, que ficava alugado para um motorista. E o Fernando falou assim, Michele, o Gabriel vai começar a faculdade, não vai ter tempo de trabalhar, de repente a gente tira a carteira de motorista dele, porque a gente tem um táxi, se ele quiser rodar no táxi, porque era isso que eu fazia. Ele falou assim, era isso que eu fazia na época que eu não tinha muito tempo, eu rodava no táxi para pegar um dinheiro. Sentei com ele e falei assim, Gabriel, você vai fazer 18, a gente vai te dar de presente a carteira de motorista. Carteira de motorista, na época, era uns 5 mil reais para fazer todo... Não, acho que nem era isso tudo. Era Isso mais uns ou 2 menos. mil, 3 mil. Era mais ou menos isso. Ele vira para mim e fala assim, não quero a carteira de motorista. Aí eu, mas Gabriel, você não quer a carteira de motorista? E o sonho do menino é dirigir, né? Não. O que você quer? Aí ele, eu quero um monitor tal que R$144 custa a mesma coisa que o valor da carteira. Aí eu falei assim, você tem certeza? Ele falou assim, tenho, porque se eu tiver esse monitor, eu vou melhorar muito a minha jogabilidade, porque esse monitor vai me dar isso, vai me dar aquilo. Aí ele me explicou. Eu falei assim, tem certeza que é isso que você quer? Ele falou assim, tenho. Assim a gente fez. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar esse monitor parcelado, que a carteira eu ia pagar parcelado, a gente compra um monitor parcelado. Fizemos um aniversário para ele, de 18 anos, né? Uma festinha, não sei o quê. E a cobrança. Vocês são malucos? Como que vocês dão Monitor, em vez de dar carteira? Em vez de dar carteira de motorista, vocês estão criando esse garoto mal. Porque como que vocês deixam ele ficar sonhando? Aí eu falei assim, gente, ele decidiu. Eu não vou pagar outra carteira de motorista para ele. Quem vai ter que pagar agora a carteira de motorista para ele é ele. Ele decidiu ter...
Um ano depois, ele estava não só comprando a carteira de motorista, como comprando carro, como comprando... E foi um ano depois. Então, tipo assim, no aniversário de 19, ele já estava muito bem. Então, assim, ele acreditou... E aquilo que eu falo, eu nunca fiz eles desacreditarem dele. Uhum. Então, assim, ele acreditou nele e em momento nenhum eu falei para ele, olha, isso não vai dar certo. Eu falava assim, você tem que ter mais um plano. Ele, mãe, mas esse é meu plano. Eu sei. Mas e se? Ele falava assim pra mim, não vai acontecer e se? Vai dar certo. Aí ele falou, nessa época, ele já dava mentoria para algumas pessoas. Ele falou assim, eu já tô ganhando dinheiro com isso. Não tô ganhando dinheiro que eu quero ganhar, mas eu já tô ganhando. Eu ensino as pessoas a conseguir pagar os níveis, então eu já tô dando mentoria para umas pessoas. E aí ele me explicou o que ele já estava fazendo, e realmente ele já estava ganhando dinheiro. Eu falei assim, então vai nesse caminho. E eu sabia, na época, que era um caminho que estava crescendo. Eu já estava estudando marketing digital na época, e eu sabia que tinha uma galera ganhando muito dinheiro. Eu falei assim, cara, se ele for para esse caminho, ele vai ganhar muito dinheiro. Não, essa do marketing digital é bom contar. Casal, já deve ter acontecido com você. Chega em casa, bicho, ele tá estudando marketing digital em casa, tá lá estudando, papapá, beleza. Aí tô no trabalho, chega em casa, Michele, comprei um curso. Comprou um curso, legal. Ela tinha comprado uma mentoria de marketing digital. Gabriel nem era famoso, né? Gabriel nem pensava em... Aí, legal, mentoria, sei lá, quanto foi R$1.000, né? Sei lá. Michele vai, na época... R$4.000. 12 de 400. Eu falei, Michele, tu tá maluca, Michele? A gente, tipo assim... Tava ferrada ali, no limite ali. Falei, Michele, tu tá maluca, Michele? Não, Michele, tu tá doida, Michele? Aí eu falei... Não, já comprei. Falei, Michele, tu tá doida, Michele? Michele, 12 de 400, essa mulher te enganou, você foi enganada. Ela te contou uma historinha. Antes da PNL? Ela te contou uma historinha e você Michele, caiu. tu tá doida, Michele? Tu tá doida, Michele? Caramba, foi o limite do cartão todo, Michele. Aí depois foi legal que depois que o Gabriel começou a fazer sucesso, estourou, tudo que ela tinha, estava estudando marketing digital, até na mentoria também ajudou, precisava receber o dinheiro, pagava lá no PayPal, em feijão, em Bits, ela já conhecia tudo, então conseguiu utilizar tudo. No final, Deus sabe das coisas, né? Claro. Foi para um bem maior, mais na frente. A mulher carregou a sabedoria, né? Mas, pô, foi uma semana ele falando na minha cabeça. Que eu era maluca, eu tive que abrir mão de presente de Natal, Ano Novo, presente de aniversário. Mas isso é legal. Porque o homem é mais racional, né? Não, isso você vê legal. Porque eu já tinha esse conhecimento de, tipo assim, sabe quando você tá estudando, eu tinha uma obesidade mental ali, que acontecia o quê? Eu estudava, e começava a botar em prática, eu meio não conseguia, porque eu achava que eu sempre precisava de mais alguma coisa. E aí, a mentoria foi para quê? Foi para me ajudar a controlar essa minha ansiedade e a fazer, e a botar a mão e fazer. Então, quando o Gabriel começou a precisar, eu já tinha feito tudo. Eu sabia de tudo, né? Então, eu já tinha aberto canal, eu já tinha aberto um monte de coisa que ele precisou. Tanto é que tem contas hoje que ele usa, que é dessa época que eu criei, e ele usa até hoje, entendeu? E tudo que ele precisava, e na época, tem uma história engraçada, porque na época ele começou no YouTube, e eu falei assim, o Instagram estava no comecinho. Eu falei assim, Gabriel, você tem que criar um Instagram. Por quê? Porque o Instagram é atração, você vai atrair as pessoas do seu Instagram para o seu YouTube. Mãe, vão me zoar na escola, vão me chamar de blogueirinho, e eu não vou criar Instagram agora. Deu uns 2 meses depois, ele falou assim, mãe, eu tenho que criar o Instagram, vou criar o Instagram. O primeiro Instagram que ele criou bem no auge, que ele estava bem no auge do YouTube, crescendo no YouTube. Ele ganhou mais ou menos 20 mil seguidores muito rápido e caiu o Instagram dele, o primeiro Instagram. Aí teve que criar um outro. Aí ele falou assim, vou criar um outro, aí criou, aí a gente teve que pedir para certificar logo, né, para ele não cair. Mas assim, tudo que eu aprendi naquele momento, e tipo assim, eu aprendi na época porque a minha ideia era, o Gabriel vai fazer faculdade, a Bia tá pequena, eu não tenho como sair para trabalhar, voltar para trabalhar, sair para trabalhar, eu vou trabalhar em casa, porque o marketing digital vai me dar essa possibilidade de trabalhar em casa. E realmente, né, tudo que eu aprendi eu uso com ele. Melhor que esse sucesso foi dentro de casa, né? Não, e é legal tu ver que isso há
Bia tá com 12. 12. 12 anos atrás, marketing digital, a galera estava começando, ela teve a visão de começar a estudar. Ela acabou abrindo mão por causa do Gabriel, porque começou a se dedicar ao Gabriel. Mas quanta gente começou na época dela, estouraram e hoje estão muito bem, né? Sim. Ela acabou se abrindo mão para fazer as coisas pro Gabriel, que foi bom também, ótimo na nossa vida, mas... E depois eu terminei a faculdade de marketing. Agora, uma coisa legal é que o Gabriel puxou muito isso nela, da convicção das coisas. Eu brinco uma época, né, uma vez, o Gabriel, não quero tênis, não sei o que, não sei. Aí eu falei, pô, Gabriel, tal, aí eu ganhava um salário normal. Aí eu falei, pô, aí ele queria um tênis, um Nike na época de R$1.000, sei lá. Aí eu falei, pô, Gabriel, pega 2 de 300, né? Pô, ficar com 2 tênis. Não, eu quero aquele. Né? Lembra? Foi lá de Natal, eu fui lá, passei 12 vezes no cartão. Falei, Gabriel, tem certeza que vai dar quase R$1.000 no tênis? Não, quero esse. Então ele sempre teve muita convicção, isso é legal. Eu acho que isso ajudou também na carreira dele. Ele sempre, igual a questão do monitor pela carteira, essa questão do tênis, ele tem muita convicção no que ele queria. A fé, que a gente falou no início da fé da Michelle, acho que ele puxou muito isso. Sim. De ter fé, ter perseverança. E aí a gente acaba voltando para 2 pontos que é fundamental. O primeiro, o conhecimento que você tem até hoje vai te levar para o nível até onde você está. O que a gente não conquistou é pelo conhecimento que a gente não tem. Não tem. O que te ajudou, inclusive, na mentoria, que parecia uma loucura, mas isso te deu uma possibilidade do que você ia precisar no futuro. Isso é intuição. O segundo ponto, a gente volta para a comunicação. A gente está vivendo uma era digital. Se é com um pensamento arcaico de um padrão inconsciente dos pais, você tá louco. Eu vou comprar um monitor de R$4.000 para quê? Você tá louco. Aí você acaba vendo que as escolhas que você faz de maneira assertiva na comunicação definem seu destino. Sim, com certeza. E isso é bom porque meu irmão passa rápido demais essa 1 hora. Ó. Aqui tinha que ser 2, né? Porque são 2 assuntos, né? 2 pessoas. Então, eu percebo assim, quanto é importante a gente ter uma comunicação aberta na nossa família. Sim. Como vocês falaram, são só vocês 4. Então, se vocês não tiverem essa comunicação aberta, assertiva, efetiva, e muitas das vezes é um ditado que eu criei, tá? O óbvio ele precisa ser dito, repetido, entendido e praticado. Só que tem um detalhe, o óbvio só é óbvio para quem entende. Para quem não entende, a gente tem que explicar várias vezes. Por quê? Porque é dever do pai e da mãe. Porque eu vejo meu filho, que eu amo, cair num buraco, é burrice minha. Então essa comunicação ela precisa ser muito aberta dentro de casa. Por isso que a importância da família está unida, ser a base. Como a gente começou falando da fé, da base principal para qualquer outra coisa, porque nós somos os sobreviventes da pandemia. Sim. E o que nos uniu na pandemia e nos fortaleceu foi essa base. Muita gente perdeu e a gente lamenta por isso. Mas qual que era o recado da pandemia para mim, tá? Apesar de todas as percas que a gente teve. A gente está vivendo uma era acelerada de internet, bug, papo. Mas espera aí. Tem algo mais importante que a família. As pessoas sentam na mesa. Eu vejo várias vezes quando estou em hotel. Todo mundo senta na mesa, todo mundo está conectado no celular. Ninguém se conversa mais. Então esse papel da família ela é fundamental para o sucesso, para enfrentar os desafios. E como o nosso programa está chegando ao fim, eu sempre finalizo da seguinte maneira. E aí eu vou dar um para cada, tá? Vamos imaginar que toda a rede televisiva está aqui agora. Todos os canais das redes sociais estão aqui. Todas as rádios também. Então você tem 1 minuto para deixar uma mensagem para o mundo. Eu queria que você falasse aqui para as pessoas. Que mensagem você deixaria para o mundo? Eu deixaria uma mensagem para as mães. Eu acredito que a gente como mãe, né, como pai, como mãe, a gente tem o dever de criar filhos para esse mundo e filhos que vão frutificar na vida de outras pessoas. Então, assim, eu sempre acredito que trabalhar nos nossos filhos todos os princípios que são inerentes aí da Bíblia. Para quê? Para que eles sejam pessoas boas, porque a gente está precisando só disso, de pessoas boas, de bom caráter e que vão criar filhos bons, para que a próxima leva, né, sejam de pessoas boas que frutifiquem. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. É uma semente também, né? É uma semente. E eu já deixo uma mensagem para que você olhe para dentro. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de olhar para si próprio. Se examine. Tem aquele ditado, né? Quem mais se questiona, mais sucesso tem.
Então se questione, será que você é um bom pai? Você é uma boa pessoa? Você é um bom funcionário? A gente vê tantas pessoas no mundo corporativo que acham que trabalham muito bem, mas só ela acha. Todo mundo em volta pensa ao contrário. Então assim, será que você está fazendo o seu melhor? Olhe para dentro. Eu acho que se cada um conseguir olhar um pouco, para ter a humildade de olhar para dentro, entender o que realmente é, o que realmente está fazendo e ver a possibilidade de melhora, a gente vai ter um convívio social melhor, as pessoas vão ter mais sucesso e o crescimento tanto do nosso Brasil, da nossa população, da sua família. Então acho que olha para dentro, tira um tempinho para olhar para dentro. Uma coisa que a gente falou muito, Paulo, a gente falou de treinamento. Por que é legal quando você se permite investir em você, fazer um treinamento? Tem lá a escola de oratória, a gente transforma um monte de gente através da oratória, curso de comportamental, as pessoas... Porque quando você para investir em você, para assistir um evento, uma palestra, um curso, o treinamento do Onete, que fala sobre família, fala sobre o comportamento familiar. Como você é um momento que você olha para você reflete, você sai do operacional, daquela correria, da agitação do dia a dia, do celular, e aí você para nesses treinamentos. Eu acho que é uma chavinha. Se virar uma chavinha, você já valeu o seu investimento. Você olha para dentro e você consegue ser uma pessoa melhor. Esse é o meu recado. Que legal. E fica mais leve, né? Como você falou, o amor parece clichê, mas ele é o único que funciona. E o amor, ele começa a ser primeiro para nós, porque quando a gente tem um amor próprio, a gente começa a se cuidar, se valorizar, em busca, porque a gente não é obrigado a repetir a história dos nossos pais. A gente precisa respeitar essas histórias, mas a gente não precisa repeti-las no sentido negativo, não positivo, porque a gente também aprende muita coisa boa dos nossos pais e a gente também deixa muita coisa boa nos nossos filhos. Mas que legal, poxa, que honra, eu fiquei muito feliz de poder ter vocês aqui. Vocês são o primeiro casal que eu estou trazendo, então vocês são a primícias desse Papo Nobre em Família. Então que Deus abençoe. Eu quero deixar uma mensagem para você, que você possa acreditar nos seus objetivos, nos seus sonhos. Não desista. Se você acreditar que vai dar certo, vai dar certo. Mas se você acreditar também que não vai dar certo, não vai dar certo. Tony Robbins, ele fala o seguinte: não são as suas condições, por mais que sejam desfavoráveis, mas sim as nossas decisões que eles determinam o nosso futuro. Então, mais uma vez, nós estamos aqui com um convidado muito especial. Então, esse é o nosso Papo Nobre e nós nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe.